Boa noite, pessoas. Boa noite, Brasil. Boa noite, grupos de direitos humanos, grupos de pessoas trans, grupo LGBTs. E hoje a gente vai falar de um corpo que vai representar essa corporalidade da nossa população. Eu acho que ela vai trazer a representatividade de muitas mulheres que estão aí, que vão assistir. A live vai ficar gravadinha, deixa eu ficar um pouquinho mais pertinho aqui. A live vai ficar gravada, e aí eu acho que vai ter bastante gente que vai depois ter acesso. E é uma história, uma história que vai em encontro de amor. Olha, Paulo Brito já ansioso. Então, gente, hoje a gente está com Larissa. Eu vou passar para ela. Larissa, seja bem-vinda, é um prazer ter você. Antes de mais nada, seja acolhida por esse grande bandeirão, né, da nossa transexualidade. Tudo bem, Lari? Tudo bem. Boa noite, Renata. Boa noite, professor Paulo, que já deu um oi ali, né? É isso, né? Sou eu, né? Eu existo. Eu sempre falo isso quando as pessoas me encontram, né? Porque tudo que me aconteceu há 2 anos, há 3 anos atrás, me jogou, assim, né? Tipo, na mídia, naquele momento. Eu sabia que ia ser tudo muito rápido, né? Porque a mídia, ela é muito instantânea, né? Ela é curta. Então é muito engraçado. Até hoje, às vezes, eu tropeço em pessoas assim e falo, nossa, você era a pessoa da propaganda. Eu falo, sim, eu existo. Porque às vezes a pessoa, nossa, eu achava que era um fake. Eu falei, não, eu existo, sou de verdade, né? É, é isso, né? Eu sou. Não sei se já me apresento, conto um pouco da minha história. É isso, Renato? Pode. Ó, o pessoal já está interagindo, a Juliana Paz, aí já teve a Boa noite, Larissa que boa noite, Juliana. A Juliana é outra guerreira. Ela é daqui da cidade onde eu estou morando agora, em São José. Ela é muito valente. Ela é uma pessoa que merece muitas vitórias, né? Porque ela está se construindo e se colocando. Então é muito legal vê-la, né? Ela se posicionando. E quanto isso é importante para outras mulheres trans, como a Juliana, como eu, e eu sei que tem várias outras, e eu conheço outras, né? Que porque não é querer medir dores de histórias, né? Porque cada uma tem a sua história, tem o seu momento, e transicionar num período da vida assim que você já está ali entre a idade madura, você já tem uma carreira profissional, às vezes você tem família, é algo muito pesado. É, é você abrir mão de muita coisa, porque a gente vive um mundo onde a cisgeneridade e o machismo, eles facilitam a vida para quem é homem, né? É uma coisa. E você deixar toda essa vantagem, né? Porque ninguém entende o fato de você não querer ser homem, né? Porque é muito vantajoso ser homem, porque tudo se abre, né? Então, eu eu me sinto muito feliz de ver outras mulheres seguindo o mesmo caminho que eu segui, né? E outras seguiram antes, né? E claro, nunca esqueço, né? E sempre falo, né? Quando posso, né? Que eu poder me assumir numa idade madura, né? Num momento dramático da minha vida, foi graças a muitas outras mulheres trans e travestis que estão desde sempre na luta, né? E deram sua vida e tem a sua história toda ali. A gente tem que respeitar e entender, né, que a gente tem um privilégio, né? Hoje, se a gente perde um monte de coisa, mas a gente tem um privilégio de estar viva, de ter tido uma formação. Por mais que o emprego aí para nós também fique complicado, né? As pessoas não querem ser atendidas por travestis e mulheres trans, né? Ainda mais para a gente, né? Que fica muito evidente, porque infelizmente toda a ação da testosterona nos prejudica muito e não tem como você andar na rua sem ser notada, né? É, é isso, eu acho um pouco da situação toda, né? A minha transição
o outro dia eu comentei que nós estávamos falando com o Manuel, né? Que é o veterinário aí de Londrina. Eu não me lembro. De onde que ele era, Renata? Manuel, ele é de o Manuelzinho, ele é de Londrina. Londrina, né? E ele estava falando, né, que nunca é tarde, né, para escolher viver, né, existir, né? Eu me reconheço como Larissa desde a infância. É, minha infância não foi um negócio assim, muito tranquilo, foi bem complicado. Depois teve a adolescência, que daí foi um outro pedaço, ainda mais complicado ainda, né? Porque, imagina ali, né? Começo dos anos 90, além de você não se identificar com o gênero ali, você também ter atração por um gênero também que daí não combina com o gênero que você quer se identificar. Porque daí o que acontece? Na minha adolescência, já o que despertou para mim foram as meninas, não foram os meninos. E aí danou-se, né? Como é que você quer ser uma menina e gostar de menina? Isso lá nos anos 90. Eu não tinha, a gente não tinha a figura da mulher trans lésbica, da travesti lésbica, né? É, então, Deixa eu só quero, eu preciso fazer um comentário antes de mais nada. Eu acho assim que a tua história ela vai impactar porque eu acho que tem muitas Larissas por aí. Eu acho que tem muitas Larissas presas, muitas Larissas adormecidas, muitas Larissas trancadas em torres onde muitas dessas Larissas não conseguem sair. E cabe a gente e você e cabe às pessoas que estão assistindo a nossa live desconstruir e ajudar as Larissas. E eu acho que o primeiro passo é a aceitação, né? É o amor. E ainda por cima, eu acho que você vem de uma família bem com características europeias, acho que bem conservadora, vixe, parece ser também, né? é, é bem complicado. Então, O sobrenome já diz, né, Paulo? terrível meu sobrenome, né? Mas, enfim, o que acontece foi que eu, depois de muitas confusões ali entre a infância e a adolescência, eu, né, eu me tranquei. A coisa não foi fácil. A gente sofre muitas violências. Escola não acolhe, vizinhos não acolhem. Você só leva porrada, né? É muito complicado. E então eu me tranquei, né? Eu passei por algumas situações e aquilo me bloqueou. E então, e daí o que ferra com toda a minha adolescência é porque é o seguinte, né? A gente começa a fazer os clubes dos Bolinha e da Luluzinha. O problema é, se você fica muito amiga das meninas, você não pega ninguém, né? Então elas nunca me viam como alguém pegável, né? Talvez porque, sei lá, enfim, né? É, então eu me casei com 21 anos, conheci minha esposa na escola ainda, tive uma vida muito boa com ela. Ela foi uma pessoa assim que fez parte de toda uma boa parte da minha vida, né? A gente ficou juntas no total por quase 18 anos e tava indo tudo até bem. Minha vida, eu tinha meu trabalho, eu sou massoterapeuta, né? Ela é esteticista, então a gente tinha um consultório no Alto da 15, aqui em Curitiba. A gente já estava numa situação confortável financeiramente, as coisas estavam progredindo, né? Mas aí, em 2010, acontece uma situação. Eu tenho dois filhos, tenho um casal de filhos. Os meus dois filhos são adotivos. A natureza, eu costumo brincar que a natureza me sacaneia em várias formas, né? Ela nem deixou eu nascer como eu queria e nem deixou fazer coisas também que eu poderia fazer, né? Que é questão de ter filhos naturais. Não que os meus filhos não sejam, porque é uma coisa muito engraçado, porque quando eu estava na época de namoro ainda com a minha ex-esposa, a gente já tinha o desejo de ter filhos adotivos, né? Também, né? E naturais e adotivos. No fim, vieram só os do coração mesmo, mas o que acontece em 2009, para começar 2010, chega a Rafaela.
E nesse período, a Rafaela, a minha ex-esposa, a Mariana, ela fazia faculdade ainda e era longe, na Tuiuti do Paraná, aqui. A gente morava no Caponembuia. E quem... Caraca! É, É que a minha mãe mora era no uma... Centenário, então eu consigo mensurar a distância, porque minha mãe mora no Centenário. Então, eu tipo, É caraca, longe. né? Era longe. Então, ela foi muito guerreira, né, de fazer faculdade assim tão longe, acordava super cedo, chegava super tarde em casa. E aí quem ficou com a Rafa ali nesse primeiro momento de acolhimento, de ficar em casa, cuidar, fui eu. Porque daí eu tinha um trabalho eu tinha um trabalho mais tranquilo, assim, de questão de horário, né? Então, até ela chegar em casa, eu conseguia ficar com a Rafa a parte da manhã e depois eu saía trabalhar. E, e aí lascou, né? Porque daí tudo que... Ó o Manuelzinho aí, ó. Ó o Manuelzinho Aí, comentando boa Manuel. noite. E aí o que Né? acontece? Cuidar da Rafaela foi trazendo a Larissa de volta. Daí lascou tudo, Renato. Porque daí nesse meio tempo ali da adolescência até ali meus 30 anos, eu criei vários preconceitos. Vários, 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 vários. Principalmente quanto a travestis. Eu não admitia. Por que as travestis podiam ser felizes, serem elas, e eu não, né? Então eu criei aquilo comigo. Eu tinha uma versão assim terrível. Terrível, terrível, terrível. E, e aquilo foi mexendo, né? Então, em 2011, talvez, eu já tinha feito um Facebook ali, fake, no caso, onde eu comecei a conhecer outras pessoas, outras mulheres trans, ali, travestis, né? E fui tendo que quebrar toda essa situação, né? E aí conhecendo as histórias delas. E algumas aqui de Curitiba eu até cheguei a encontrar e conversar. E eu fui entendendo, né, o quanto ela era eu, né? O quanto a história era muito parecida. Por mais que essa outra pessoa tivesse desde sempre sido ela, o quanto só o destino mudou quem nós éramos, porque nós éramos a mesma, nós éramos pessoas muito parecidas, né? E então em 2014 eu abri para minha ex-esposa situações da minha infância, né? De quando eu fazia minhas travessuras lá, roubando roupa das minhas primas. Quem nunca fez isso, né? Desfile na escola, que eu brincava na mesa, só que, claro, eu não podia, nessas brincadeiras eu não brincava, eu só ajudava a montar o palco, né? Então, a minha ex-esposa, no primeiro de impacto, assim, ela não entendeu, né? Foi bem difícil para ela, foi horrível, né? E então tive que fazer um tour, né, nas minhas tias, porque nesse período da minha infância eu acabei indo morar com um monte de tias, né? Porque aí eu dava problema numa escola aqui, reprovava, passava para minha outra tia. Minha outra tia ficava comigo um pouco, dá muito trabalho aqui porque fica pegando a roupa das minhas filhas, vai para outra. E assim foi, né? Eu passei por umas 3 tias. E então ela ouviu isso das minhas tias, né? E mesmo assim ela não confiou muito, mas aí eu já vinha de uma situação doente, né? Porque aquilo tudo estava me deixando muito mal. Então eu tenho depressão, tristeza, assim, muito profunda. Eu cheguei num ponto que eu ia tirar minha vida, porque eu não. A coisa era bem, bem difícil. Imagina você não existir e, e você ter toda uma vida, ter pessoas que dependem de você, ter uma pessoa que você ama enfim, envolve muita coisa ali, né? Eu dei sorte, né? Uma outra mulher trans percebeu sinais assim que eu estava mal e me indicou uma psicóloga aqui de Curitiba e ela me salvou, né? Foi surreal assim o meu contato com essa psicóloga. Eu costumo brincar que ela é meio bruxa, assim, né? Porque houve situações assim que ela assim tirou coisas assim que estavam
Oi. Oi. Será que foi eu que travei? Oi, peraí, eu acho que ela caiu, acho que ela vai estar voltando. Ai, né, gente, a história da Lari, eu acho que vai em encontro a várias outras vidas, e eu gostaria de trazer, porque a gente tem a obrigação de trazer e de amar e de aceitar e de abraçar essas Larissas que vão vindo, né? Acho que na construção da transexualidade, a dor ela é uma coisa que permeia sempre o nosso corpo, né? Essas construções, e a Larissa, hoje, ela é uma mulher incrível, mas ela sempre esteve ali. A Larissa está voltando. A Larissa Oi, sempre esteve ali. E a gente está oi, trazendo essas histórias porque... Oi, Lari. voltei. Caiu aqui, Voltou? eu acho. Voltei, tô aqui. Oh, A Larissa sempre esteve aí. Ai, sempre ai. esteve. Sempre esteve. A Então, Larissa, do mesmo jeito que a Renata, ela sempre esteve presente na minha construção, sempre esteve na minha infância. A Larissa sempre esteve. Talvez nós tínhamos escondido, talvez a sociedade escondeu, e a gente estava brincando, acho que de pique-esconde. Eu com a Renata e você com a Larissa. Eu talvez encontrei a Renata um pouco mais cedo nessa construção. Você, graças a Deus, conseguiu achar a Larissa. E hoje você é essa mulher que serve de referência para muitas outras mulheres. E eu vejo que você é uma questão de resistência, de luta e de desconstrução de um machismo, de desconstruções de outros padrões. Eu estou vendo a Juliana. Se tiver comentários para mim ler para a Larissa desde o começo, que eu acho que eu nem tive oportunidade, Larissa, vou ler para você antes de você continuar. Muito obrigada, Lari, você me inspira também, saiba disso, a Juliana Paz. Vamos lá. Paulo Brito, me emociono com a história da Larissa. Ela me inspira a seguir. é Vamos lá. Eu me identifico com a história da Lari. eu e a Juliana. Amando, amando, seremos fortes até o fim. Eu fui jogada na parede, me bateram uma vez, mas hoje estou aqui firme. Vamos. Acho que é um homem trans, o Roberto, estou com É. dúvida. Eu acho que é, né? Pode falar, pode continuar. Então, eu estava falando sobre a questão de ter conseguido uma ajuda, né? E quanto é importante, né? A gente buscar ajuda de verdade, de psicólogos, de terapeutas, porque faz muita diferença, né? No tratamento e no que você consegue alcançar, né? Principalmente a questão de vida, né? Porque o suicídio é uma saída, não que seja mais fácil, não é nada disso, mas o suicídio ele fica muito atraente, né? Eu falo isso porque eu estava com a corda comprada, eu ia me enforcar, eu queria acabar com aquilo, porque era uma dor tão, era um sentimento tão ruim, eu não conseguia dormir, eu não conseguia ficar na luz, horrível, eu não via saída para aquilo, e ainda tendo meus filhos junto comigo, né? Porque eu sabia que tudo que acontecesse comigo ia refletir em quem estava comigo, que eram eles, né? Mas deu certo, né? Eu consegui um tratamento psicológico, foi o que me salvou. Outra coisa que me salvou na época foi um site americano, o Reddit. Pode falar, Renato. Deixa eu só fazer uma observação. Eu acho que a gente que é trans, travesti, em algum momento a gente acaba flertando
com a tentativa de suicídio, a coordenadora do transgrupo, a Sim. Lari, e a gente acaba Ela é uma flertando com o suicídio. Oi? aquela Caroline, ela é uma inspiração, nossa. A gente O acaba suicídio. flertando, né, com o suicídio, ou porque eu vejo que eu acompanho as meninas, eu vejo que algumas meninas, por exemplo, a questão da solidão, algumas meninas se sentem tão sós que elas flertam, ou a gente, com essa questão do próprio contato, do corpo e dessa construção, em algum momento, eu acho que todas trans e homens trans acabam flertando, e isso é muito, eu acho que você trazer isso na sua fala, e é muito importante porque você teve ajuda profissional, né? Então, isso é importante, isso é muito importante, porque aí a gente pode falar do Disque 188, né, o Disque 188, que é o Disque a Vida, né? Muito importante. Pode falar, Lari. Então, aí outra coisa que me ajudou, porque ainda aqui no país, no Brasil, né, devido a todo esse sistema que a gente tem aqui, né, a gente tem pouca referência de pessoas trans que transicionam numa meia-idade, né, uma idade madura. E às vezes até tem alguns exemplos, mas esses são exemplos ruins, né? Nós temos aqui em Curitiba um exemplo assim que não é muito legal de seguir. Mas, enfim, assim, é uma dica que ficou para mim, né? E eu sempre indico para outras meninas acessarem, né? É o Reddit, né? Que é uma comunidade, é um site, então ele é um blog de discussões americano, né? E lá eu consegui achar, porque daí eles vivem outra realidade, né? Então lá eu pude ver várias histórias e várias imagens de pessoas que transicionaram também numa idade madura, né? E aquilo me salvou, porque foi aquele caminho de mostrar pessoas antes e depois para os meus filhos, que eu fui explicando para eles o que aconteceu comigo e o que estava acontecendo na hora, né? Então, os meus filhos, eles não tinham nem 10 anos, né? O Thiago, quando a gente começou a conversar com ele, quando eu comecei a conversar com ele, ele tinha 7 anos, a minha filha tinha 5, e então eu fui conversando com eles ali sobre o que estava acontecendo, e, e eles também acompanhando o que estava acontecendo comigo, eles estavam me vendo mal, né? Então, eu tive muita sorte, né, dos meus filhos em todo momento, eles me acolheram. Depois, quando a coisa ficou impossível, né, eu acabei perdendo a minha esposa, ela não conseguiu seguir comigo, né, devido a toda a situação, é muito problemático. Mas nos primeiros 3 anos, né, que a gente se separou, a guarda dos meus filhos ficaram comigo. Então, e eles me salvaram, né, porque daí imagina, início de transição, de fato, né, separação em cima, e eu com certeza teria morrido se não fossem os meus filhos, né? Eles me deram motivo para seguir, né? E aí entrou a questão da Uber, é, porque o que acontece, né? Larissa, mas deixa eu perguntar, Lari, Pode perguntar. vamos por assim, ponto final. Você fala assim, não, agora eu quero escrever uma nova história. Como que foi essa questão? Eu vou escrever essa nova história da Lari. Como foi? Como chegou ao ápice? Então, aí o que acontece, né? Sei lá, eu vim tentando, desde que eu me revelei para minha ex-esposa, a gente veio tentando achar um meio de achar um equilíbrio no que estava acontecendo, né? E esse equilíbrio não vinha, né? É, e eu não culpo, jamais vou culpar ela, porque é, o que acontece, né? A gente sabe que dentro de amar uma pessoa, a gente até ama a pessoa, a gente consegue desenvolver um amor, mas tem que ter uma atração, tem toda uma construção de atração física.
E, e eu estava me transformando, né? Então, cada dia que passava, eu tinha menos a oferecer para ela do meu passado, né? De quem eu era antes, né? Então aquilo chegou num limite assim que não deu mais, né? Outra coisa que complicou foi a questão, né, do consultório também, porque quando eu comecei a me apresentar para os meus clientes ali falando que eu estava mudando e que estava acontecendo algumas coisas, uma coisa foi parando, né? Então, toda aquela parte que eu tinha um respeito profissional já sumiu, né? Evaporou, né? Aquela coisa das pessoas me buscarem, né? Porque, nossa, né, essa pessoa mexeu no meu ciático há 2 anos atrás e me curou. Daí a pessoa chegava para mim indicada por outras, né? Acabou, Renata. As pessoas, eu simplesmente parei de existir para as pessoas, né? Apesar de muitos, assim, quando eu me apresentava falando o que estava acontecendo, né? Principalmente os principais clientes ali, né, de carteira, falavam para mim, não, puxa, tudo bem, nossa, que legal, que coragem, tapinha nas costas, mas o telefone nunca mais tocou. Então, teve toda uma situação que envolveu também a parte financeira, que desgastou meu casamento, né? Não foi só a questão da transição. E eu não tinha como voltar para trás. E aí veio a separação, né? E é difícil, né? Porque quando veio a separação, eu fiquei sem renda, né? Eu tinha algum dinheiro ainda, mas não tinha mais dinheiro entrando, né? Não tinha mais renda. E a minha ex-esposa foi dar aula em Maringá, Campo Mourão, ela dá aula em faculdade, né? E, e eu fiquei com os meus filhos aqui em Curitiba. E aí, num primeiro momento, com todo aquele baque, eu só era Larissa dentro de casa. Eu não conseguia sair fora de casa sendo eu, né? Eu ainda continuava usando o layout antigo, né? E foi assim que eu cheguei na Uber, né? Usando o layout antigo. Só que acho que eu fiquei umas 2 semanas, talvez nem isso. Um dia eu embarquei no carro, assim, né? Porque o que acontecia comigo? Eu chegava da rua, tomava banho, me arrumava creme e tal, fazia uma make ali para ir dormir, né? Para me sentir bem para ir dormir. Aí no outro dia cedo, tirava a make para ir trabalhar. Quer dizer, não tinha lógica, né? E aí um dia embarquei no carro e me olhei assim no espelho e falei, não, tá tudo errado, né? Eu tô tentando uma outra vida e né, o mais importante que eu tinha, que eu estava tentando cuidar, era meu casamento e não consegui. Falei, não, não tem mais porquê, né? E foi aí que eu fui na Uber, né? E fui lá trocar o meu nome, usar o meu nome de fato, né? Vou começar a existir de fato na rua, né? E daí foi bem incrível, né? Porque, na verdade, até então, ninguém havia pedido para usar nome social na plataforma. Quando eu cheguei para pedir o nome social, eles nem sabiam como fazer, né? Mas, assim, o pessoal que me atendeu foi super solícito ali e tal, e tentando entender a minha história. No mesmo dia, eles resolveram essa situação e foi muito incrível, né? Porque aquilo fez nossa, uma puta diferença na minha vida. Porque, óbvio, né? Se a gente pensar friamente, a plataforma, tanto faz se você é homem, se é mulher, se é trans, para eles querem dinheiro. Eles querem lucrar em cima da gente, óbvio, né? Só que a questão de eu me ver no aplicativo ali, eu tirar foto, ser eu, as pessoas, né, quando foram chamar o carro, ser a Larissa, não ser quem eu era, não ser o layout antigo. Aquilo foi tão incrível naquele primeiro ano que é isso que eu sempre falo para as pessoas, né, da diferença, né? Aquilo contagiava as pessoas que embarcavam no carro, né? Então, as minhas avaliações naquele primeiro ano foram super altas, né? Apesar de ter ali algumas pessoas que cancelavam corrida, faziam alguns trotes ali comigo, eu sempre estava tendo comentários, né? Principalmente os comentários que deixavam na plataforma para mim, foi o que
assim, o que me deixava mais forte, assim, sabe? As pessoas me acolhendo. E então, o Lá primeiro ano de. eu tenho uns comentários, falar em comentários, eu tenho bastante comentário que subiu. Então, Ah, deixa eu não, antes da Lorena tem mais, tem da Carol, vou ler nossa, da Lorena, Lorena depois é incrível, gente. fiz minha transição bem tardia, não me arrependo de nada na minha vida. Hoje eu tenho muitas lutas, muitos retrocessos, jamais nós, mulheres trans, temos que superar cada dia mais, cada dia. Hoje em dia agradeço Carla Amaral, Carol Nascimento, ela sempre foi minha inspiração. Também foram pessoas incríveis na minha vida. Hoje sou liberta daquilo que me afligia todos os dias. Próximo, eu acho que tem vários, eu quase me matei também, foi pensando na minha filha, que desisti dessa intenção. A parte profissional é muito cruel. Até no momento, ainda não consegui retornar à minha carreira, a Juliana Paz. Acho que a Carol, vocês precisam conhecer a Beatriz, uma mulher que começou a transicionar aos 65 anos, linda de ver a história dela, qual se entrelaça de Larissa sobre transicionar tardiamente. Belíssimos exemplos. E é bom a Carol trazer isso, porque a Carol, ela é a referência hoje, né? Ela está à frente do Transgrupo Marcela Prato, né? Então, é muito importante. E para você ver como você é a Daniela Reis, Larissa! Aquela lá, Ah, Daniel, né? olha, É tipo um vrá. Deixa eu ver, é, Sandra, Marina, Panzini. Renata, acho muito válida essa live. Admiro muito você, dando oportunidade a trans, gays. Vocês são maravilhosos e tudo mais. O que mais? Acabou? Acabou. Pode ir. Agora, deixa eu perguntar. Tá, e aí, quando a Uber te deu essa oportunidade de ser Larissa, tudo muda. tudo muda. É que aí Então, para sim, quem está do outro lado, eu não Então, entendi. para quem está do outro lado, sempre vai, apesar de muitas portas se fecharem, mas uma hora vai ter uma porta que vai se abrir lá. Eu costumo dizer que eu acho que a palavra até fica estranha, né? Mas eu acho que quem muito perde, uma hora vai ter que ganhar. Não tem como só perder, né? Assim como quem sempre ganha, uma hora perde também. Então, a gente tem que contar com isso também, né? E, claro, acreditar que vai mudar, né? Que vai acontecer. No meio dessa história toda aí da Uber, eu também, a minha família tem um comércio ali no Caponembuia, né? E naquele primeiro momento de transição, eu costumo brincar que eu levei um impeachment igual a Dilma, né? Eu também deixei de participar disso, né? Hoje eu voltei a participar, né? Da loja ali da minha família. Hoje o que me sustenta é voltar a trabalhar com eles, né? Mas assim, é, de manguinha de fora, né? Não tenho, não volto para trás de jeito nenhum, né? Não tem como você voltar para trás, né? Então foi isso, a questão da Uber foi isso que me fez, naquele ano e meio ali, eu estar entre os premiados, né? Houve uma premiação da plataforma, né, para os motoristas destaques naquela época, né, naquele ano, e havia a categoria homem e mulher, né? Era por gênero, e, e aí foi surreal, né? Porque daí eu ganhei como mulher ali, né? Eu sei que sim, foi danado, né? Porque muita gente torceu o nariz lá na comemoração, né? Na festividade, assim, muita gente não curtiu, principalmente motoristas, né? A gente mora em Curitiba. Curitiba é uma cidade mega conservadora, então é engraçado porque neste dia, né? Eu não ia, eu recebi o convite, eu nem sabia que eu seria uma das premiadas, né?
E aí eu recebo o convite para ir, né? Então foram selecionados lá, na época, acho que 500 motoristas para irem no Teatro Positivo, aqui em Curitiba, para essa festividade da Uber, né? E eu estava entre esses 500, né? Falei, nossa, que legal, né? Mas eu não estava querendo ir, era uma terça ou segunda-feira à noite, e a minha ex-esposa estava aqui na cidade, né? Então foi ela que me fez ir na festa. Ela falou assim, não, você tem que ir, né? Você foi convidada e tal, né? Você nunca foi em festa de firma, porque eu nunca trabalhei registrado, eu sempre trabalhei por conta, né? Falei para ela, é verdade, né? Eu nunca fui em festa de firma. Vamos ver como é que é isso, né? E no fim, nossa, eu era uma das premiadas, né? Então eu fiquei, sei lá, uns mês assim, né? Nas nuvens, né? Porque foi surreal. A premiação foi em 2018, mas de fato eu consegui. É, é, eu não é permitir a palavra, mas eu acho que eu só consegui tomar posse do troféu ali de motorista superstar da Uber naquele ano, o ano passado. Que eu tive um dia assim que eu fiquei pensando, comecei a fazer fotos, então eu falei, caramba, eu nunca tinha feito foto com o troféu, né? Eu recebi o troféu, foi feito foto lá de longe, mas eu nunca tinha feito uma foto minha com o troféu, né? Falei, cara, eu sou muito foda, né? Tipo, porra, eu mereço, é meu troféu, não é de outra pessoa. Eu não roubei de ninguém, é meu mesmo, né? Então eu só consegui isso ano passado, porque tipo, eu também não achava que devido às outras pessoas, eu achava que eu não merecia aquele prêmio, sabe? E nesse dia, né, da premiação, né, no Teatro Positivo, então eu estava numa fileira de cadeiras, né, e na minha frente tinham dois motoristas, né, dois homens. Então cada vez que eles chamavam, né, a mulher para subir e receber o prêmio, né, um cutucava o outro, falava, vai o João! E tipo, aí chamava uma pessoa e não era o João, né? Aí Aí, quando eu fui chamado, assim, que eu levantei, né, depois eu voltei e perguntei para minha esposa, falei, como é que eles foram? Como é que eles reagiram àquilo, né? Porque eles estavam fazendo piada até então, né, que iam chamar um deles para receber como mulher, né? Porque seria piada receber o prêmio como mulher. Mas, enfim, né, isso passou, né, e foi interessante o que aconteceu na questão da Uber. Depois veio a questão da propaganda, né? Então, aí foi bem danado, porque Curitiba conservadora. Eu morava ainda na mesma casa desde sempre, né? Então eu saía cedo, voltava de noite. Os meus vizinhos nem sabiam que eu era Uber, né? Era muito engraçado. No comércio, assim, do bairro, algumas pessoas já estavam me vendo de Larissa. Mas, assim, estavam na farmácia, na panificadora, no mercado. Mas os vizinhos da rua, ninguém tinha me visto ainda, talvez, né? Guria, o dia que saiu essa propaganda, no intervalo do domingão, assim, eu ouvi o meu vizinho berrar, assim, tipo, é o vizinho! Tipo, não sabia nem enfiar a cara. Mas foi legal a questão da propaganda. Me ajudou de novo, né? Porque eu dividi a minha história com o Brasil todo, né? A parte mais incrível de toda a questão desse vídeo da Uber foi o alcance, né, de várias pessoas. Então, eu conheci várias outras mulheres que estavam na mesma situação que a minha, muitas ainda estão trancadas, né? Mas então foram pessoas que me procuraram nas redes sociais, me adicionaram, a gente conversou. Então, ouvir elas e entregar um pouquinho mais da minha história também me aliviou, né? Porque quanto mais a gente divide nossa história, mais leve ela fica, né? E foi bem bom, né? Olá, Foi uma coisa eu incrível. quero ler o comentário da Catuxa, na hora que ele subir aqui, que foi um comentário maravilhoso. Boa noite, Larissa, Renata. A pauta do preconceito precisa ser discutida para que as pessoas trans possam estar dentro da empregabilidade, mesmo como autônomas.
ou que deseja abrir seu próprio negócio. A sociedade tem que discutir talentos, e não pintos e vaginas. Ainda é um caminho longo, infelizmente, né? Eu acho que, infelizmente, é verdade. Infelizmente. Eu, na verdade, eu passei por uma situação que eu peguei uma conversa, né, de pessoas que trabalhavam comigo na época lá de massoterapeuta, e foi uma conversa em que, quando você chega, as pessoas estão falando e você fica quieto ali, tipo, ouvindo, e as pessoas não percebem que você chega. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Então a questão já era se elas conversando, se eu já estava fazendo programas, imagina. Tipo, não que isso seja ruim, né? Mas a pessoa, você se assumir travesti ou trans, a pessoa já pensa que você vai fazer programa na rua. Esse é o destino de toda travesti, é fazer programa, sabe? Ninguém se preocupa de ir lá falar com a travesti e falar assim para ela, poxa, o teu sonho sempre foi estar na rua aí, encarando essa violência, encarando a polícia, encarando o bandido. Duvido que uma criança cresça tendo esse sonho, né? Nunca, né, Renata? Então, foi triste, né? Porque uma delas tinha sido minha aluna, e eu percebi assim que a pessoa destruiu toda a imagem que ela tinha do profissional ali, né? Ela me puxava meu saco, me agradava, buscava coisas comigo. De repente, toda essa imagem, todo profissional que eu era morreu, porque eu virei Larissa, né? Eu me assumi de fato, né? Isso dói muito, né? Porque a gente vê que não adianta, por mais que uma travesti tenha qualificação, que ela busque, ela vai sempre lutar dobrado, triplicado, né? O que você comentou outro dia, né? Que para a gente tudo é mais caro. E é exatamente isso, né? As pessoas deixam tudo muito mais difícil para a gente. É complicado. A Juliana, a sociedade nos empurra para as ruas, é isso aí, né? Eles nos querem nas ruas, mas não de dia. Eles querem a gente de noite lá, né? Na esquina, não de dia. De dia eles querem que a gente fique em casa. Eu acho que tem um convidado. Lara, eu acho que deve ter um convidado, logo, logo vai chegar. Olha que rápida! Olha só, gente! Lá Oi, do Mari, oi, boa ar! noite. E aí, Satisfação Alan, conhecer um Johan? pouco mais Boa da noite, Alan. Larissa. Tudo História a bem? gente já conhecia. Tudo bom, Larissa? Tudo bem, Alan? Que de Curitiba também. Sim? Sim, eu Não, né? acompanhei toda a história do Eu Uber, moro. né, na revista Lado A, nós fizemos matéria, tudo. Sim, Muito eu lembro. parabéns pela sua trajetória. E eu acredito que é isso, nós temos que mostrar a cara, né, e tirar um pouco desse preconceito que você falou por último, né, da questão da marginalização das pessoas trans. Infelizmente, é uma realidade, e principalmente para as mulheres trans acima de 30 anos, né, que o mercado de trabalho já está fechado, né, e nós temos aí experiências de que isso já está tão embutido dentro da nossa própria comunidade, né, que muitas não veem saída, né, até porque muitas foram expulsas de casa muito cedo, não tem um grau de escolaridade. Falar nisso, o Enseja está com inscrições abertas, pessoal, é uma oportunidade de terminar aí o ensino médio e galgar oportunidades melhores na vida. Então, né, o pessoal pode ir lá no site do INEP se inscrever, vai ser em março, já termina os estudos aí. Oi, Rê. Que legal, gente. Alan, deixa eu perguntar, eu quero que você conte um pouquinho da trajetória da Ladoa, que eu vi, assim, nos últimos anos você tem publicado muita coisa trans, aí depois eu vou voltar, eu vou fazer alguns recortes, porque a Larissa, ela falou que quando a Larissa chegou, a, as pessoas deram as Chegou chegando. costas. Então, eu gostaria que você falasse que depois eu vou perguntar para você. Fala um pouquinho da revista Ladoar. Quantos anos tem Ladoar? Antigamente, como era o público? Depois você foi direcionando e foi incluindo, na verdade, né? A Ladoa vai fazer 16 anos, o site esse ano, a revista impressa 15. O público-alvo sempre foi dar voz à nossa comunidade, né? Há 16 anos,
você não via matérias LGBTs com frequência como você vê hoje. Então havia essa necessidade maior, né? E assim, não se discutia abertamente as questões LGBTI, e hoje, né, acabamos de incluir o I, acabamos de incluir o Q, estão sendo incluídas as pautas cada vez mais nas grandes discussões, né? Só que discutir apenas não resolve, né? Nós temos que colocar em práticas, né, muitas dessas ações que a gente só discute. E nesses 16 anos a revista, assim, foi se transformando tanto no seu formato quanto na sua abordagem, né? Mas a gente continua sendo uma revista voltada à pauta local, que eu acredito que é onde a gente vai fortalecer mais, né? Claro, dando destaques internacionais, destaques nacionais, mas eu acredito que o nosso trabalho de mudança da sociedade é local, né? E eu acredito nessa missão da Ladoa. Deixa agora te fazer, Larissa, ó, vocês estão abertos, vamos perguntar, né, Larissa, depois, Alan, quiser fazer pergunta para Larissa, mas eu quero fazer uma pergunta, Alan, porque você levantou a bandeira de um gabinete trans em Curitiba, e talvez eu acho que isso foi um fardo também, porque eu acho que nem todo mundo gostaria de ter um gabinete trans, entendeu? Eu acho que ainda a pauta trans, ainda, por mais que a gente fale que está avançando dentro do cenário eleitoral, a gente sabe que não é bem assim. Aí você chega, vai ter gabinete trans. Você acha que isso foi um fator também, Alan? Será que você sofreu uma transfobia? Porque o professor Paulo Brito, um professor de história, falou que ele fez um mestrado dele baseado em transexuais e, tipo, não discutiram o mestrado dele. Não vou atribuir a não eleição a isso, mas com certeza nós tivemos não só o gabinete trans, como a cota no serviço público para pessoas trans e negras, e isso eu acho que está uns 100 anos adiante da sociedade que nós vivemos, né? Mas hoje se faz necessária, né, medidas como essa para quebrar esse círculo vicioso, porque nós temos um círculo vicioso e a gente retroalimenta ele. Então, enquanto a gente não quebrar, né, esse círculo vicioso, a gente vai ver casos de sucesso como o da Larissa, que são exceções à regra, né? A verdade é que a Larissa teve muita sorte, né, de ter tido vários privilégios que você também temos, Rê, mas assim, a verdade é assim, que a realidade, o mundo, ele é cruel, né, com as pessoas trans, com as pessoas negras principalmente, com as pessoas de baixa renda, e ninguém fala nisso. A gente fala em empoderamento, a gente fala em autonomia, né, mas a base da autonomia é família-trabalho, né, que são exatamente onde mais ocorre a transfobia, né, na família e no trabalho. Então, essa base a gente tem que trabalhar com mais afinco para ter uma perspectiva melhor, senão vamos continuar empurrando as pessoas trans à marginalidade. Eu acho que a Larissa, depois até vou perguntar um pouquinho mais para a Lari, é muito interessante que a questão do, igual a Lari falou, né, a questão do capitalismo, da questão que a Uber precisa de visibilidade, então, trazer o protagonismo da mulher trans, né, na figura da Lari, foi ótimo, tanto para nós do movimento, como também foi para a Larissa, né, mas a gente sabe que não é bem assim que as empresas são, né, as empresas não são solidárias, né, Larissa? Não. Mas, graças a Deus, existiu essa campanha ganhamos na vida da Larissa, que pôde realmente empoderar. E a Larissa, assim, ela é muito interessante, porque ela é referência em vários locais do estado, em algumas pautas. E é muito legal quando isso acontece. Porque às vezes a pessoa está lá em Curitiba e nem sabe que o nome dela, às vezes, gira os lugares. Então, Lara, isso é muito legal, você saber. Mas graças também a Uber, esse capitalismo que também é selvagem, é cruel, né? Mas o bom, né? Que isso te acolheu de certa forma, e deu força, né? Eu sempre falo isso, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, as empresas são boazinhas, né? A empresa ela é uma instituição fria, né? Ela sempre vai visar lucros, né? E então a Uber certamente ela aproveitou numa situação toda também para
falar sobre isso, né? E para mim foi importante, e eu sei que ajudou outras pessoas também, né? Então hoje tem outras mulheres na plataforma também usando nome social ainda. Então isso foi ótimo, né? Se for, né? Eu conheço acho que mais 5 mulheres que dirigem, né? Hoje é pouco, mas assim imagina, são 5 pessoas que foram atingidas, né? Que viram aquela possibilidade de um emprego, né? De alguma renda. Então foi bem incrível, né? Claro que outras coisas não avançavam, né? Porque eu na época assim que eu estava com aquele protagonismo, eu tentei algumas coisas assim que a Uber facilitasse, porque o que acontece, né? As mulheres, o que aconteceu comigo, e eu sei que é uma realidade para todas as mulheres trans, né? A questão financeira. Por mais que a minha transição seja tardia, eu tive uma perda financeira muito grande. Eu fiquei sem renda. Quer dizer, cara, é muito difícil fazer renda. E aí a pessoa acaba indo para a rua, é óbvio, né? É um caminho que não tem como você não Automático, né? buscar outro caminho. É. Então, o que acontece? Na época, eu tentei, né, na Uber, que houvesse uma situação que a Uber ajudasse essas pessoas a alugar carros, né? Porque daí descontava do valor que a Uber tinha que repassar para o motorista, né? E os carros têm seguro, então não teria problema se a pessoa fizesse uma cagada com o carro, né? A Uber nunca perderia, né? Só que não aconteceu, né? Então, era uma coisa que eu tentei. Falar assim, porra, Legal. ajuda, né? Esse povo não tem. A galera que tá ali tá sem crédito, não tem nome para alugar um carro para trabalhar. E também não tem um carro novo para trabalhar, que tem o carro tinha um limite de idade, né, para rodar. Mas enfim, aí não, isso não avançou, mas ficou assim o projeto lá, né? Não sei se um dia eles Bacana. vão mexer com isso ou não, né? Acho até que não, porque com pandemia e com tudo, essas plataformas também sofreram muito, né? O impacto financeiro, né? E outra, na Vocês Uber também. motoristas, como é que Pode para os falar, Alan. motoristas? Os Não, pode motoristas falar, foram eu vou muito te ouvir. impactados? Não entendi. O pessoal que trabalha com aplicativo foi muito impactado? Foi. Com a pandemia, né? Uhum. Porque acabou as baladas, né? Na verdade, a nossa. Para quem dirigia a festa nossa era o final de semana, né? Porque daí a gente fazia o pessoal vindo para balada, saindo da balada. Então, sexta e sábado era o que salvava a semana, né? E daí não tem balada, né? Não tem as faculdades, não. Então foi complicando. É, escapou uma coisa que eu ia comentar agora, mas eu já me lembro. E Renata, Alan, teve até. deixa eu não, só Ah, perguntar, Alan, você como jornalista, assim, como que você vê esse avanço hoje de algumas empresas abraçando o lado social, políticas inclusivas? Eu acho que nessa última década teve bastante avanço assim, de algumas empresas fazer inclusão, né? Esse sim, teve social bastante. econômico. É um reflexo da própria aceitação do mercado, né? As empresas, elas, assim como a Rede Globo, fazem pesquisa de opinião antes de darem a opinião delas, né? De mostrarem algum tema para o grande público, infelizmente. E a percepção que eu tenho é a mesma que eu tenho dos governos, e aí eu incluo até o qual eu fazia parte, que é possível fazer mais, e temos que fazer mais, né? Enquanto nós ficamos nos contentando com migalhas que nos dão, né, nós vamos dar 2 passos para frente e um para trás, né, porque isso acaba tendo reflexo na própria transfobia. Todo o avanço nosso, né, os que são contra acabam se fortalecendo, se armando, né, e a gente acaba perdendo um pouco e ganhando um pouco, perdendo um pouco e ganhando um pouco, né? A questão trans, né, nos últimos 20 anos, ela evoluiu muito, né? Eu lembro no início do movimento, como a definição do que era ser ou transexual ou travesti era simplória, né? Assim, a gente definia de uma forma tão errada, né, que hoje nós vemos como uma identidade, uma auto-identificação que nós respeitamos, né?
né, seja se a pessoa diz ser trans, travesti ou transexual, ninguém tem nada com isso, a gente simplesmente respeita. Mas antes a gente impunha condições, né, para que essa identidade fosse aceita. Isso mudou muito, né, e isso é lindo de ver, porque não só liberta a população trans, mas liberta todo tipo de preconceito, né, principalmente na questão das identidades sexuais, né, nas identidades de gênero, que a gente quer colocar todo mundo em caixinha de volta, né, e a questão trans veio mostrar, assim, que é uma questão identitária, mas a caixinha tá para quem quiser, não é obrigatório colocar em caixinha. O Alan, deixa eu fazer fazer um outro comentário também. Eu quero, o Alan, quero agradecer já, assim, publicamente, porque eu fui uma das idealizadoras, organizadoras da Marcha da Visibilidade Trans de Curitiba, na verdade, a gente só tinha não. Não, não, não e não. E eu, na época, o Alan estava trabalhando na, Assessoria da na Secretaria Diversidade Sexual. LGBT. Isso. E foi um grande parceiro e aliado. Então, quero agradecer desde já, e principalmente por apoiar a Carol aí em Curitiba. A Carol, agora no final do ano, está correndo atrás, Larissa, de cestas básicas para levar para as meninas que estão em sistema de cárcere, né, as meninas que estão apenadas. E o Alan, eu sei que ajuda ela. Então, ele é um parceirinho da Carol, e agradecer, porque eu sei que muitas vezes a Carol encontra-se, é muito fácil criticar a Carol, né? Eu sou uma delas, louca, né? Mas, por exemplo, assim, você tem sido um parceirinho da Carol, e isso é muito bom, Com né? certeza. Quem precisar, a gente ajuda. Ser um aliado, Você tocou num ponto, né? Renata, bem interessante. Você tocou no ponto da crítica. Eu acredito que nós temos, enquanto movimento, enquanto pessoas, entender a crítica e não levar para o lado pessoal, né? Então, assim, às vezes a gente faz uma crítica para fortalecer, e eu acredito que, de fato, tudo pode ser melhorado, aprimorado, eu, você, seres humanos, as instituições, e, ultimamente, né, no nosso país, a crítica virou guerra, né? Se você critica alguém, você passa a ser chamado, colocado como inimigo, e não é por aí, né? Eu acho que a crítica é sempre bem-vinda, então continue criticando a Carol, eu também vou criticar quando precisa, e quem for, e recebemos as críticas também, porque isso é muito importante para a nossa autoimagem, para a evolução, né? A gente não pode levar nunca para o lado pessoal. O Transgrupo é formidável, né? A idealização do Transgrupo eu acompanhei desde sempre, eu trabalhei com a Marcela Prado, né, no Dignidade há 20 anos, e, nossa, passa rápido. Então, eu acredito, assim, que o protagonismo trans, e até questionei quando recebi esse convite, né, deve ser das trans, né? Se hoje nós não temos uma revista trans, tem que vir uma revista fundada por um gay para falar sobre mídia e imprensa, nós estamos aqui. Mas, assim, gostaria de dizer que o protagonismo tem que ser sempre das pessoas trans, né? Vocês não podem abrir mão disso, que historicamente foi o que aconteceu, né? A pauta sempre foi protagonizada por homens brancos cis, homens gays cis, né? Então, assim, esse protagonismo é fundamental. Tá ouvindo, Larissa? Viu? Mas o que ele fala Protagonista, é uma coisa que é bem necessária, né? É o que me move, né, também hoje, né? Apesar de eu ver diferenças de militância, né? A Renata, ela é uma militante que ela põe a cara no tapa e tá ali e tal. A questão da Carol, né? A Carla Amaral, que é, meu Deus, né? Ela é uma fada. E então, só que o que que acontece, né? É uma coisa que eu falo para outras mulheres, né, que estão na mesma situação que a minha, né? Elas falam assim, poxa, mas você é tão militante. Eu falei, cara, se a gente põe a nossa cara para fora de casa, a gente já está militando, né? As pessoas nos veem no ônibus, já é uma militância, porque o que que acontece? Eu, criança, num ônibus, aqui num biarticulado da vida, eu nunca vi uma travesti lá dentro de dia. Nunca vi. Hoje, eu entro no ônibus de dia. As pessoas me veem lá dentro, as crianças me veem lá dentro.
né? E isso é importante, né? É uma coisa que a gente tem que ocupar esses espaços, né? As pessoas têm que entender que a gente existe e a gente não tá só a gente não vai ficar só na noite, a gente vai ficar no dia. Nós vamos ser atendente de farmácia, a gente vai ser professora, a gente vai trabalhar no cinema, a gente vai fazer jornal. A gente tem capacidade, só que, claro, tem que ser A dado as gente vai devidas fazer greve, vai fazer Vamos fazer manifestação. isso. Uma coisa que eu comecei o ano passado, né, de forma pequena, mas o que que acontece, né? A gente tem que também ocupar lugares que incomodem também, né? Então, o ano passado, eu voltei a me manifestar como torcedora de um clube de futebol. Qual? Ah, eu também sou coxa Aí, branca. então, o que que acontece? Esse meio é um meio muito machista, muito machista. Com certeza. E aí o que acontece? Eu comecei a entrar nos grupos de torcida de mulheres, óbvio, né? Porque de homens aí ficou, eu ainda não tive essa coragem toda. Mas o que acontece? Hoje eu participo de grupos, né, de mulheres torcedoras do Curitiba. E é um espaço que a gente tem que ir ocupando, porque é uma coisa da cultura nacional. Né? Duvido que quem nasce no Brasil não tenha alguma coisa com futebol. Pode ter até ódio, né? Não gostar, mas tem. Né? Então, é um espaço que a gente tem que ocupar. Né? A gente tem que mostrar que existimos, né? Assim como há, sei lá, quantos anos atrás, né, os gays começaram a também ocupar esse espaço, né? Nas torcidas organizadas foi um negócio que faz diferença, né? A gente vê que hoje tem torcida gay no Grêmio, Flamengo. Não que eu queira que tenha uma torcida trans, não é isso. Mas eu quero que esses espaços também acolham mulheres trans, homens trans, né? Eu ainda estou torcendo para surgir um craque de futebol assim incrível, que o cara seja, né, um despertar assim no Brasil, né? E esse cara no auge fala assim, eu sou um homem trans, só para ver como vai ser tipo, a situação toda, né? Porque para os meninos, né, a testosterona, se ela for, ela tem um efeito super grande, né? Não entendi os sinais. Não, eu tive que soltar meus cachorros que eles estavam batendo na porta aqui antes, alguém ia acabar achando que eu tinha sequestrado alguém. Só Então, eu fazendo estava certo. falando da questão de em algum momento, né, no futuro próximo, a gente ter algum atleta trans, principalmente se for um homem trans com destaque no futebol, entende? Porque isso vai ser algo que vai impactar, né? Vai chocar muitas pessoas, né? É o caso do Tammy Gretchen, né? Ele, apesar de ele ter uma postura assim que eu não concorde com ele, eu acho que a coisa que ele mais incomoda, né, a questão dos homens cisgêneros, né, é que ele é bonito, ele se deu bem, né? E aquilo incomoda, porque, tipo, fere a masculinidade, né? É uma coisa que as pessoas não conseguem. Para quem é machista, assim, aquilo não desce, né? E é isso, né? Tem que ter esse incômodo, né? As pessoas têm que passar por isso para evoluírem, né? Então eu tô torcendo para Renata, acontecer isso. cai. A Renata caiu, acho que ela já volta. Então, Lari, Boa não, noite. mas muito importante essa sua militância do dia a dia. Estava discutindo isso, inclusive, essa semana com um empresário aqui que mora perto de casa, que ele não é assim, de levantar bandeira, mas aqui na região todo mundo comenta, né, de uma situação que tinha uma família que queria vender uma casa antiga, aí veio um vizinho, fez uma oferta, assim, baixíssima, né, já estavam quase fechando, ele se intrometeu e pagou quanto a família queria receber pelo terreno, né? Eu falei, isso é ótimo para a nossa imagem, né? Porque mostra ser uma pessoa justa. Militância se faz nas atitudes, né? Exatamente. E isso vai quebrando, né, qualquer preconceito que exista, né? Então, assim, é muito importante que todos nós tenhamos a consciência de que a gente representa a todos, embora ninguém represente todo mundo, né? A gente também não pode cair nesse erro. A gente se representa, mas nós temos que ter a consciência de que é uma imagem que a gente leva para a sociedade,
né, como um todo. E com certeza essa inclusão tua na plataforma Uber, né, o teu sucesso enquanto motorista de aplicativo, enquanto pessoa, né, traz assim um ganho para todo mundo, né, com certeza. Então, parabéns pela sua trajetória, né, e por esse dia a dia, que a batalha nossa é no dia a dia, né? Não adianta a gente querer pensar daqui a 20, 30 anos, mas o que nos afeta é o hoje, né? O passado também, né, muitas vezes traz traumas, mas também não vai resolver o hoje, né? Nós temos que trabalhar o hoje para que o amanhã seja melhor. Oi, Rê, Exatamente. bem-vinda de volta. Acho que tu está sem áudio. Tem um íconezinho aqui que diz que você está sem áudio. Aí, Agora eu voltei, tô com áudio, não tô? Oh, Ah, tá. como que foi com o filho, Lari? então, com os filhos, com o Thiago, né? Hoje ele está com 15 anos, né? Então ele foi, desde o começo foi super tranquilo. Ele reagiu super bem, apesar de que no começo, assim, aquela questão dos colegas de escola, né? Porque como eles ficaram comigo, então eu que levo eles para a escola, busco, e aí é aquela coisa, né? As pessoas me veem, os colegas deles me veem, né? No começo foi difícil para ele, né? Mas foi interessante porque logo veio a propaganda da Uber, né? Então o pai do Thiago era analista da propaganda da Uber na escola, então foi, foi tranquilo, assim, né? Então não Heroína. foi só prejuízo, trouxe um lucro para ele, né? Trouxe uma fama também para ele, né? Quem sentiu um pouco mais foi a minha filha, né? Então a Rafaela, ela tá com, ela vai fazer 13, né? Ela é uma menina incrível, muito linda. Ela é negra, né? E aí vem de novo a questão de a gente morar nessa cidade, né? Então existe todo um padrão do que é belo e do que não é belo, né? Enfim, então ela sofreu, hoje até que não, que ela está bem resolvida, mas ela sofria muito com a questão da cor dela e do cabelo, né? E então aquilo, aí quando veio a minha transição, ainda tem isso também, né? Então ela sentiu um pouco, mas foi muito rápido, né? Porque logo ela viu o lucro, né? Porque aí, ao mesmo tempo que ela começou a experimentar maquiagens, né? Ela experimentou comigo, né? Então a gente viveu junto aquilo, né? De se maquiar, de comprar sapatilha, de comprar roupa. Então, para ela foi muito lucro, porque quando eu saio para comprar as coisas, ela sai comigo, né? Então, se eu compro um pó para mim, tem que comprar para ela. Um perfume para mim, um perfume para ela. Então, ela viu muita vantagem nisso, né? Então, acho que hoje, assim, tá bem resolvido para eles, né? Que idade a Rafaela tem, Larissa? Tem 13. Então, hoje ela vive bem, né? Ela é- bom, se vocês verem minhas fotos aí no Facebook, no Instagram, vocês vão ver assim, que a gente se dá super bem, né? Eles não têm problemas comigo, né? É engraçado porque a questão dos pronomes e como me chamam, né? A gente está na rua, né? Então ela me chama de Larissa, de mãe, perto dos outros, né? Quando tá só a gente, ela, pai. Eu não ligo, né? Não me chame de pai, mas, tipo, tá tranquilo, né? Mesma coisa o Thiago, né? Então, mas enfim, é que é uma coisa que fica difícil mesmo, né? Esses dias, ó, eu não lembro qual live foi, Renata. Houve uma situação na conversa ali, que a questão das pessoas tratarem a gente no pronome correto, né? Então, é uma piada minha com a minha filha, assim, uma brincadeira nossa, né? Então, quando chegava alguém ali, esse pessoal no sinaleiro, o carro parava, né? Eu parava o carro, daí vinha o pessoal vender bala, vender pano. Toda vez que a pessoa não me tratava no gênero, eu só falava que não e pronto, né?
Mas aí quando a pessoa fala, senhora, precisa de um pano? Preciso, tá aqui, comprava o pano, né? Daí ela falava assim, pai, você tem que parar de vir aqui, porque aqui a pessoa só te trata no feminino, vai acabar o dinheiro. Eu falo, não, mas eu pago com gosto. Ai, ai, ai. Mas você sabe, Larissa, que eu também, quando paro em algum sinaleiro e vejo que é um LGBT, às vezes eu dou a volta para. Aí eu sempre tenho no carro alguma coisa assim, alguma barrinha, alguma coisa, aí eu já entrego, né? E assim, É, isso é o senso de comunidade, né? O senso sim, de ser bem tratado, de reconhecer, né, quando a gente é bem tratado, e é só isso que a gente quer, né? A é gente só só quer ser bem tratado. É, só isso. eu acho que teve uma outra live, não lembro quem que foi, que estava com a Renata, que comentou sobre uma trans que foi queimada aqui em Curitiba, né? Que botaram fogo nela, né? Natasha. Natasha, Isso. É. Natasha. Então, terrível, né? Eu sempre que passava por ela, eu sempre deixava alguma coisa para ela, né? Tipo, barbaridade, né? Tipo, não... Gente, não dá para entender, né? Como... E a- continuam matando as pessoas trans. A gente teve na semana passada uma menina que eu fui até junto com o pessoal do Transgrupo localizar essa mãe, que fizeram Araucária, identificação, mas a família ainda não foi liberar o corpo no IML. poxa, A gente foi até a Araucária, né? A mãe não estava lá, a gente perdeu a viagem, mas a questão continua, né? E as pessoas não entendem o quanto a homofobia, a transfobia nos afeta, né? Porque muitas vezes a pessoa teve eu li ontem, eu acho que em São Paulo, teve um rapaz que morreu do ataque do coração após sofrer uma agressão homofóbica. E eles não categorizaram como homofobia porque ele bebia, usava drogas e tinha condições cardíacas. Aí eu falei assim, mas gente, foi logo após ter sofrido uma homofobia, né? Isso mexe com a gente, né? No dia a dia. Infelizmente, a nossa saúde tem sofrido desde o dia que a gente viu que o mundo não nos queria, né? Isso é uma coisa que nos afeta, né? Afeta a saúde, afeta toda a integralidade da nossa vida, né? Por mais que a gente tente dizer somos aceitos, somos amados, né? É uma questão que nos afeta 24 horas, né? Até dormindo a gente está sendo afetado, né, por esse preconceito que a gente tem que enfrentar no dia seguinte. Eu acho que essa luta trans pela sobrevivência ela é um rolê constante. Eu vejo as manas aqui no interior, é extremamente cruel. As meninas aqui, Larissa, elas não têm acesso à hormonioterapia, não têm acesso a documento básico, né? Quando a gente fala de falta de acesso na capital, no interior as coisas estão capengando, as coisas nem começaram a andar, não começaram nem a ser discutidas, né? Então, acho que muitas vezes, eu acho que o fato de nós vivermos já causa esse repúdio e esse ódio, né? Eu vejo que eu gosto de andar muito por cidades pequenas, eu gosto, né? E eu vejo assim que em muitos lugares eu vou, mas é com aquele olhar assim de não ser aceita, né? Hoje eu acho que o povo não mexe comigo, Alan, porque eu acho que tem medo de que assim, ela veio a barraqueira. Eu acho que é isso, né? Não sei. Funciona, amiga, funciona. Você é barraqueira, Lari? Então, ai, ai, ai. É que, na verdade, eu tenho 1,79 de altura, né? Ah, E tá hoje, bom. é, Eu não hoje, salto. hoje eu tô pesando 126 quilos. Então, não que isso já não impediu as pessoas de tentarem me agredir, né? Mas impõe um pouco, né? As pessoas ficam com receio, né? Aquela coisa, o povo, eles são burros, mas eles têm um pouquinho, eles pensam um pouco antes de fazer as coisas, né? Mas a gente tem que ter cuidado, sim. A questão da violência é muito, muito complicada. E o povo é covarde, né? Porque eles não vão demonstrar para você que vão te atacar. Eles vão te atacar quando você tiver menos, quando você tiver mais despreparada, né? Com certeza. Então até que a gente vê alguns vídeos, né, do povo
jogando bebida ou machucando as travestis nas ruas, né, com o carro, né? Eles filmam dentro do carro e Ah, depois Ave ainda... Maria. Mas você vê, é uma situação totalmente que você está despreparada. Você não sabe o que vai acontecer, né? É, Paula, deixa mas eu a gente... perguntar para você, você como repórter, como que você viu toda essa conjuntura agora de perseguição a corpos T's, a corpo das gays afeminadas, até teve o rolê ali para mim que era uma trans, que falaram ali de Cambé, agora falaram que não era trans, era uma gay afeminada. Como que você vê, assim, você como jornalista, esse cenário de perseguição a essas identidades que permeiam, né, e flui pelo universo da feminilidade, assim? Sempre houve, né, esse preconceito, né? É só para citar mais ou menos a Grécia Antiga, quando havia a relação homoerótica, já havia a grande discussão, né? Porque tudo isso vem do machismo, do ser ativo e do ser passivo. Então, os homens tinham o limite de idade para ser passivos. Depois daquela idade, eles não poderiam mais ser passivos. E era aceita culturalmente a homossexualidade naquela época, mas para você ver o quanto o machismo, né, principalmente a questão do homem abrir mão dos seus privilégios para ser visto ou se identificar enquanto mulher, né? Então isso tem historicamente, né, até dentro do próprio movimento gay, a gente vê a questão da feminilidade, a questão do ativo e do passivo sendo discutido de uma forma machista, né, super machista. Então, até mesmo a gente fala que o homem trans tem mais privilégios do que a mulher trans, né, não só pela passividade, mas também pela agressividade com que o machismo cai em cima, né, da mulher trans, né? Então, é, eu vejo isso assim, como sempre houve. Talvez, se não fosse a pandemia, estivesse até pior, né? Porque a pandemia conteve as pessoas em casa durante a madrugada, né? Quando teve o abuso do álcool, né? Porque nós vivemos, infelizmente, num governo que não tem política pública nenhuma, né? Nós vivemos um governo que fala mal da comunidade LGBT e não faz nada para mudar uma realidade que já era ruim, né? Para se ter uma ideia, nos últimos 2 anos nós não tivemos o relatório de crimes LGBTfóbicos no Brasil. Tivemos o de pessoas trans que a ANTRA fez, né? Mas nós perdemos muita força até, né, nesse mecanismo de controle, né, que nós tínhamos esse estudo já há 10, 12 anos, né, que o GGB começou e vinha mostrando a ascensão da LGBTfobia no país, né? Então, assim, o desmonte está aí, né? O desmonte dos nossos direitos está aí. O pouco que a gente conseguiu foi no judiciário, né? E esses direitos estão sofrendo ataque ainda, né? Acredito que, por sorte, pelo governo estar muito enfraquecido, eles não estão tendo êxito em nos atacar mais, senão a gente era o alvo principal, né? Como a gente estava sendo no início desse governo, né? Então, infelizmente, falta muito, né? Alguém citou a questão da educação. A escola é a seara, é o local onde nós temos que mudar a mentalidade da população brasileira, né? Não vai ser em outro lugar e não vai ser amanhã, né? Por mais que a visibilidade venha nos trazer muitas conquistas, né? Esse preconceito só vai ser quebrado, né, numa futura geração. As gerações que estão vindo estão ótimas, assim, as crianças já vêm com uma outra cabeça, mas ainda há um preconceito institucionalizado, né, que faz com que as pessoas às vezes tenham que tomar posições para fazer parte daquele núcleo da sociedade, né, privilegiado que ainda é preconceituoso, né, que nos aceita com ressalvas, né? Então, acredito que vão alguns anos, mas que o caminho seja esse: visibilidade, luta e escolas. As escolas precisam
trazer, né, a questão da identidade de gênero de uma forma muito mais Olá, natural. deixa eu só falar para vocês. Aqui na região tem um canal, né? Aí ontem saiu uma matéria e o meu marido acabou me mostrando, falou assim, Renata, olha a matéria. Aí eu fui olhar. Matéria tratando, Larissa, a gente como morreu uma travesti, morreu não, ela teve uma tentativa de suicídio aqui em Arapongas, aí eu estou tentando entrar em contato, não estou conseguindo achar quem conhece essa menina, desacordo comercial, mas na verdade a gente sabe muito bem que são esses acordos comercial, né, na verdade os caras que não querem pagar, aí eu acho que ela Sim. tentou reagir, ela levou um tiro, e aí a matéria foi todo baseado no O, né? Ou travesti, ou não sei o que lá, todo o. E os comentários foram os piores possíveis. Aí eu fui ver, acho que o Ronaldo mostrou, acho que 1 hora, 2 horas da manhã, Alan, eu estava marcando delegacia nas postagens, porque daí as pessoas entram, Larissa, assim, para. Ai, foi você, fulano, que fez isso, sabe, para ficar chacoteando a gente? Daí eu falei assim, então, já que você já sabe o direcionamento, então marcava, eu marquei a polícia, marquei o Ministério Público. Aí, quando eu vi bastante comentário, fugiu hoje de manhã da página, né? Eu acho que aí as pessoas viram, né? Só que o que eu fiquei preocupada é um advogado chamar a gente como falar assim que isso aconteceu porque o cara comeu, de repente nós, como que de repente o cara saiu com um produto vencido, chamando a Ele foi gente de levar. produto vencido. Um advogado, Alan, eu peguei, printei, mandei para o Ministério Público daqui o comentário, mandei para a OAB, né? E o cara achando que tá certo, sabe? Agora eu tô quase pegando, juntando um monte de coisa vencida, indo lá na frente do escritório dele, mostrar o que é produto vencido. Eu tô assim, mas olha, Acho ótimo. eu tô assim, que como eu vou descer no dia 29 com um trio elétrico, no dia 28 aqui, então provavelmente eu não vou aguentar, eu vou ter que jogar as coisas vencidas, porque eu vou mostrar o que é coisa vencida para ele. Imagine, Larissa, Com há uma certeza. E já naturalização. acione a OAB Paraná, tem o núcleo de diversidade lá. Eu não lembro agora de Mas cabeça aqui não quem, mas tem. acho que é a Aqui não Ananda que tem, eu está. marquei, eu mandei aqui para, eu mandei o printei o advogado, peguei o AP dele, mandei para lá, sabe? Porque ele falou assim, de repente eu quero sair com um produto vencido, kkkk. Aí eu peguei e falei assim, não tem nada de vencido. Aí eu comecei a dar de militante, né, lá, que a gente é boa. Aí comecei a escrever os textões, mas na verdade, assim, ele achando, e hoje, durante o dia, ele achando que era normatizado isso aí, sabe? E aí, o mais interessante, Lari, eu fiquei revoltadíssima. Amanhã eu tenho reunião, dando meu spoiler, tá? Amanhã eu tenho reunião com o prefeito aqui, nem sei qual vai ser minha participação na prefeitura, mas fui chamada. Oh. Aí, por exemplo, aí eu vi um funcionário da autarquia de saúde, da Secretaria da Saúde aqui de Apucarana, xingando a travesti. Aí eu peguei, fui no postagem do cara, marquei o prefeito, marquei o ex-prefeito, e falei assim, você está entendendo por que eu invado os espaços? Por que eu grito? Aí pagou o post. Mas eu printei lá, amanhã eu vou mostrar a carinha do funcionarinho da autarquia que eu printei. Amanhã ele vai ver a travesti diabólica chegando lá. Se for funcionário público, dá para abrir um processo administrativo também no RH. Tá? Ah, é? Pode? Aham. Ai, eu falei isso. Eu acho bem legal isso, de expor essas pessoas, né? Existe já O meu bastante marido gente. aqui já fica assim, ó. Meu marido aqui, ele fica, oh, meu Deus, oh, amor. Dá ideia, não. Para! Mas, então, mas é importante expor essas pessoas. Não, com Elas têm certeza. Né? que entender que o que elas estão fazendo é errado, né? Porque elas naturalizaram isso, né, Larissa? Nós também tivemos que nos desconstruir muito. Para nós chegarmos à nossa identidade hoje, nós nos desconstruímos muito porque a gente também foi educado com preconceitos, né? Mas né, esse exemplo que a Renata falou,
o que pega muito é a questão da desumanização, né? Produto vencido, né? Uma coisificação de uma pessoa, né? Aquilo ali, né, mostra o grau de desumanização que a nossa sociedade está. Isso é muito claro quando a gente fala nas questões contemporâneas, momentâneas, como a Covid, né, como as questões eleitorais, como nós estamos, o grau de desumanização que nós estamos vivendo hoje, em 2021, né? Como que as pessoas esquecem que atrás, né, de uma tela de computador, atrás existe uma pessoa, né? E muitas vezes, assim, a gente não acredita mais nas pessoas, né? A gente vem com um preconceito que é tão forte que desumaniza, né? Então a gente tem que retomar isso, talvez, nas escolas também. Porque, assim, o que eu fico... Eu estou aqui em Apucarana, Cheryl, que eu fico preocupada, Alan, por que a gente, aqui no interior, Lari, a gente não consegue acessar, por exemplo, o sistema de saúde? Porque existe funcionários que ainda acham a gente marginal, porque ainda acha que a gente é ele, sabe? E os comentários foram todos grotescos, mas e ainda existe advogados achando essa naturalização. Aí eu encaminhei o print, tudo, o perfil do cara, mandei para o Ministério Público, né, encaminhei também para a OAB aqui de Apucarana, não sei se vai resolver nada, porque a gente está falando de Apucarana, mas tentei achar a OAB da diversidade, não consegui, mas o que você vê é uma naturalização. Então, aí eu fico pensando assim, imaginou a presença, o quão rico seria a presença da Larissa como motorista de aplicativo em Apucarana? O povo ia surtar, Lari, olha que delícia. Não bastava só a Renata Luca, Estou pensando em... Mas, aquela proposta que a gente estava falando de cotas no funcionalismo para pessoas trans e negras é exatamente isso, porque não adianta você querer educar as pessoas por simbiose, não adianta que elas não vão, se elas não vivenciarem a mudança, elas não vão conseguir assimilar, né? Então, por isso, assim, se nós tivéssemos pessoas trans no funcionalismo, no atendimento, primeiro, as pessoas trans iriam se sentir mais acolhidas, segundo, as pessoas, isso desmoronaria tanto o preconceito que já está cauterizado na nossa sociedade, né? Iria mostrar que as pessoas trans podem estar onde elas quiserem, e elas podem, de fato. O difícil é conseguir chegar lá, porque a nossa sociedade não facilita, né? É igual a história da Ao Larissa. contrário. Eu acho que o quanto a história da Larissa ela é rica e impactante, né? Como eu falei no começo, assim, quantas Larissas nós temos espalhadas? É que eu gosto de trabalhar mais com o cenário brasileiro. Então, quantas Larissas nós temos espalhadas nesse Brasilzão, presa, adormecida, amarrada, escravizadas, algemadas, né? Internalizada de não poder ser, né, que também eu acho que vai o drama junto da Ju, né, da Juliana. Então, por exemplo, assim, o quanto é importante a presença de Larissas ocupando esses espaços. E no começo da live, a gente estava falando da questão do suicídio, né, e o quanto esse suicídio a gente cheira, a gente flerta em alguns momentos das nossas vidas por causa dessa transfobia. E o quanto, de repente, se existisse, porque eu acho que essa questão da transição tardia ou madura, como a Larissa fala, a gente poderia evitar N problemas. E eu acho que o mercado de trabalho também deveria estar preparado para uma contratação de uma pessoa que vai transicionar. Eu, particularmente, eu trabalhei no comércio, eu não senti grandes dificuldades do cliente. Às vezes, eu achava que o cliente comprava, principalmente na minha transição, que na época eu estava no Barigui, acho que elas compravam, porque acho que, na verdade, elas achavam que era tipo Ricardo Guerra. Né? Mas eu vejo, assim, que existe um respeito e eu não sei se o viés social não está indo, vamos pelo viés capital, eu não sei, eu gostaria de ver
Onde é que as pessoas querem transicionar e estar inserida no mercado de trabalho? E qual é a solução? E aí as pessoas perguntam, eu não sei. Você sabe, Larissa, a solução para a empregabilidade trans? Então, Ou as pessoas, eu não sei. Eu acho assim, né? O caso tá que nem a situação que o Manuel colocou outro dia aí, né? Que ele, como homem trans, ele vai contratar pessoas trans. Eu hoje voltei a trabalhar com a minha família. Com certeza, se houver uma vaga lá, eu vou buscar alguém trans para trabalhar. Entende? É cruel? Parece. Mas, poxa vida, a sociedade também nos exclui, né? Então, é que nem a Magazine Luiza, né, que fez um trainee para negros e foi criticada, né? Porque onde já se viu direcionar para negros? Mas caramba, né? Para brancos, todas as outras só envolvia brancos, né? Ninguém nunca falou nada. Quer dizer, porque ela reduziu para negros, ou desceu o cacete, né? Mas eu vejo que, infelizmente, né, o Alan já tocou nisso, né? A gente não vai mudar e a gente não vai viver para ver isso. Mas o que acontece? Até quando vem a discussão dos esportes, né? Que a gente tem atletas trans nos esportes, o povo desce o cacete na gente, né? Porque testosterona, porque o rendimento esportivo, e várias coisas que citam sem ter embasamento científico zero, né? As pessoas não pesquisam, elas não escutam cientistas, e elas vão com as próprias crenças delas e nos criticam e querem nos banir dos esportes, né? Só que eu vejo assim que qual que é a diferença hoje que a gente pode fazer, né? É resistir e existir. Porque a partir do momento que as pessoas me veem, e veem outras mulheres na minha situação, vem Renata, Carla Amaral, enfim, todas as outras mulheres travestis e trans, a gente está vendo que, né, está tendo uma evolução, e essas meninas lá com 11, com 5, com 6 anos, quando elas se descobrem meninas, as famílias hoje estão apoiando elas. Você vê elas aí nas redes sociais, e elas se declaram travestis e trans. Travestis até que não, porque Elas não existe... gostam. Elas não gostam da palavra travesti. Não, mas O termo que existe continua pesado, né? uma higienização, né? Eu Uhum. acho que as famílias, assim, elas não querem elas não entendem que travesti não é só o destino rua. Travesti é muito mais que isso, né? Você se declarar travesti, cacete, é um poder, assim, que não tem, né? É uma coisa que assusta as pessoas. E não é só por as travestis ser barraqueiras, serem violentas, não. É porque é uma coisa de poder mesmo, né? Hoje está ressignificado isso, né? Graças a Deus. A deusa. Ô, né? Larissa, Oi. você falando a palavra travesti, ô, amor, vem aqui um pouquinho, só fica pertinho aqui. Aí eu comecei a namorar o Ronaldo, aí o Ronaldo falava assim, mas por que você fica falando que você é travesti? Mas é feia essa palavra, né, amor? Não precisa. Não precisa. Assim, não, eu sou travesti. Não, mas não precisa. Aí, quanto tempo de namoro, amor? Um mês, eu peguei um trio elétrico. Não deu um mês, eu peguei um trio elétrico, saí gritando pela palavra inteira, eu quero travesti. E pelas putas, né, amor? Foi. Aí eu falei assim, pronto, agora acho que o povo captou a mensagem, né? Mas a questão da palavra travesti, eu acho muito importante, é esse empoderamento. Eu não quero que as meninas se identifiquem com... Eu acho que a palavra travesti, ela vem... Né, né, travesti, então, ao lombo, né? Você é referência, né? E é muito importante, você tocou nessa palavra, Lari, por exemplo, assim, que as pessoas falam assim, mas você é uma mulher trans. Desse, não, eu sou travesti. Desse, não, mas você é uma mulher trans. Desse, não, mas eu sou travesti. Então, a gente vê o quanto, eu não sei se você se identifica quanto travesti ou quanto mulher trans, Lari. Eu? Então, é que eu, na verdade, eu não vejo diferença. Não tem diferença. Tem mesmo, são caixinhas. Sabe? Só que o que acontece? A higienização, para essa galera mais nova, é precisa. As famílias aceitam mais fácil que essas pessoas sejam transgêneras, sejam travestigêneres, sejam qualquer outra coisa, menos travesti, que é o que elas são, de fato, né? Palavra... Mas, Renata... então o que acontece? Essa galera que está vindo agora, aí está com 10 anos, 11, 15, esse povo está tendo uma vivência
o que acontece? Que na vida adulta delas, elas vão ter chance de ter mercado de trabalho, área esportiva, elas vão poder se destacar sem ninguém falar nada, porque elas vão ter uma passabilidade e todo um cuidado que aquilo vai ser natural, não é natural para a gente. Né? Eles me veem, por exemplo, eu quero ser, sei lá, eu vou jogar vôlei igual a outra jogadora lá, né? Primeiro que eu jogo mal, né? Segundo é que o povo não sabe que a gente perde força, a gente tem densidade óssea reduzida, que o cansaço nosso é muito maior. E outra, né? Imagine uma mulher aí com 120 quilos, terrível! Gente, não é fácil competir com esse peso. E o povo acha que a gente leva vantagem. Leva vantagem aonde, né? Mas, enfim, isso é uma coisa que eu vejo que só vai acabar no futuro. Mas, para isso acontecer, é necessário que a gente exista agora, que as pessoas vejam a gente. Sintam que a gente não tem oportunidade nessa sociedade doente, porque essa sociedade fez isso com a gente. Não nos permitiu estudar, não nos permite hormonização, não nos acompanha, não nos acolhe, que eles acolham os próximos, né? Os que vão vir depois. Ô, Larissa, deixa eu perguntar para você agora uma coisa. Vou perguntar para o Alan também. Vou fazer já uma pergunta para o Alan, daí vou fazer para... Alan, quando você coloca na matéria fulana travesti e fulana transexual, tem impacto diferente na matéria? Olha, eu não percebi esse impacto diferente. A gente tem seguindo a tendência, como disse a Larissa, de usar trans. Que aí eu ia até comentar que quando o movimento começou a debater com o judiciário os avanços da comunidade LGBTI, né, criaram um nominho bem bonito chamado homoerótico, que nada mais é do que a palavra trans para travesti e transexual, né? Então, aí às vezes volta e meia alguém pergunta, você é homoerótico? Aí eu fico pensando assim, né? Então, assim, existe essas tentativas de minimizar o impacto linguístico, né, do que, no nosso caso, bicha, viado, sapatão, né, no caso das pessoas trans, travesti, transexual. Então, às vezes, é uma forma de buscar uma aceitação de uma sociedade que não, assim, pode ser que um dia venha, mas não é isso que a gente só quer respeito e viver a nossa vida, né? Então, A gente só assim, quer ser, né? Oi? A gente só quer ser. Só A gente ser. só quer ser, a gente quer, né? Mas então existem essas tentativas, Lari, principalmente deixa do eu perguntar. movimento, né? Aí, quando a Larissa surge, né? Aí os convites, vamos supor, para tomar café em casa, ir para festinha de aniversário. E aí, o que acontece? Ah. Eu já sei, porque eu já sei que eu vivo, né? Isso, mas. Ai, ai, ai. Então, na verdade, acabou, né? Não, as pessoas não. Na verdade, as pessoas começam a te evitar, né? Então, isso é um dos preços, né? E aí tem a ver lá com a questão da solidão, né? A gente acaba não sendo mais inserida, né, em algumas situações, né? Então, as pessoas, a nossa presença fere as outras pessoas. Aquela coisa, né? Às vezes a pessoa até gosta da gente, mas ela não nos convida por causa da outra pessoa. E isso é horrível, né? Porque imagina se a pessoa gosta de você, ela vai se incomodar com a outra pessoa. Até eu acho que o Manuel comentou sobre isso outro dia aí também, né? E é isso mesmo, né? Então, comigo aconteceu uma situação que, ao contrário de tudo isso, né? Que foi a questão de eu ser convidada para ser madrinha, né? De um bebezinho. E foi, assim, surreal, né? Porque não é da minha família, né? É uma pessoa que eu a conheci já, ela me conhecia de antes, né? Ela tinha uma gráfica, então ela imprimia apostilas para mim. Depois a gente se encontrou, eu já transicionando, e a gente fez uma amizade bem bacana. Então, e ela, né, me convidou para ser madrinha, assim, né? Para mim foi fantástico, né? Porque é a primeira vez, assim, em 4 anos que alguém me insere em alguma coisa, né?
E sabe, a pessoa te chamar para ser madrinha do filho dela, assim, com a família toda ali e tal, tipo, cara, é um puta choque, né? E eu ali, né? Tinha zona, assim, né? Tipo, meu Deus. Então, infelizmente, a coisa fica difícil, né? As pessoas acabam evitando a gente, né? Tá no preço, né? Mas deu Sem tudo não. Eu hoje eu certo e vejo assim, ó. associado. A pessoa fez. Ai, Renata, eu super aceito você fiz aí amizade com os coleguinhas, com as coleguinhas. Aí tem filho, não me chamou, às vezes não chama para batizado. Eu nem sei quem é festa infantil, tá? Eu não sei. Não sei quem é festa infantil, não sei. Casamento, não sei também. Mas eu fico olhando pelas fotos, eu fico sabendo o que é uma festa infantil, o que é algumas cerimônias, porque a gente vai acompanhando na internet. Mas eu vejo assim, Alan, que a pauta trans ela está muito longe de ser incluída em qualquer. Ela vai ter que ser incluída nas pequenas coisas, desde colação de grau, que quando as pessoas se formam não chamam a gente, são naquelas sutilezas, sabe? Aquele churrasquinho de final de semana, né? Meu primo vai chegar em casa, vou fazer um churrasco, não chama a gente. Então a gente geralmente assim, a pauta trans é um bonde que olha, eu acho que eu não vou viver para ver esse avanço, mas eu espero que avance. Mas é muito triste saber que desde as exclusões sociais, as exclusões escolares, bingo que você não é chamada, festa de igreja que você não vai ser convidada, batizado que você nunca vai ser chamada. Para quem consegue, olha, já é um avancinho. Tem que publicar nas redes Mas sociais. também, Renata, nós não estamos preparados a lidar com isso na nossa vida. Não houve essa preparação para esse sentimento de solidão, exclusão, né? Porque, por exemplo, Larissa, se eu fosse atendido por você no Uber, jamais eu perceberia que você é uma pessoa trans. Sim. Eu acredito assim que as pessoas não percebem. Quem vai estar atento a isso é quem tem algum desejo de se relacionar com outra pessoa que precisa saber, né, os detalhes das pessoas. Se eu sou a pessoa mais tapada do mundo, uma vez eu estava andando em São Paulo com a Maitê falava, ó, menino trans, mulher trans, homem trans. E eu falava, credo, mas assim, tipo, eu não percebo, sabe? A questão de quem é trans e quem não é trans, né? E eu acredito que isso vem muito da gente. A gente já se sente machucado e tudo nos fere, né? Então, assim, a gente tem que fortalecer o eu, porque, assim, quantas pessoas também não me convidam para muita coisa, né? E eu não me sinto magoado e as pessoas que passam na minha vida eu falo assim, não me quis, não me quis como amigo, quem perdeu não fui eu, sabe? Então a gente tem que ter essa consciência assim de que pessoas boas e ruins vão aparecer na nossa vida e a gente escolhe quem permanece nela, né? E eu acho que é por aí. Tá certo que vamos ter que selecionar bem mais, mas assim, isso é importante. Ai, gente, ó, vou passar as considerações, dizer que foi uma honra ter vocês, ter a Larissa aqui. Espero que esteja impactado a vida de várias mulheres por aí, de vários homens, de vários pais, de várias mães, de várias famílias, porque acho que a nossa é a desconstrução. Quando tudo passar, o normal, a gente faz uma grande festa, um grande auê, né? Vou passar a consideração para você, Alan, depois eu passo para a Larissa, e aí eu já vou me pedindo, dizer que foi um prazer. São duas pessoas que eu admiro bastante. Eu sempre stalkeio, tá? Fico sempre olhando no Facebook. O Alan, pela parceria, por dar espaço e eu brigar com ele nunca desacreditar de mim. Obrigada a vocês. Eu já vou sair, vou encerrando, deixando a fala para vocês agora. Tá, bem brevemente, queria agradecer o convite, Renata. Eu não me sentia seguro de estar nesse espaço, mas por ser você quem me convidou, eu tive que vir, né? Porque eu também tenho uma admiração muito grande por você, o trabalho que você faz aí no interior. Lari, prazer te conhecer. Você é um farol, né, nessa nossa cidade conservadora. Você ilumina por onde passa. E eu sei que você deve ter enfrentado muito dentro e fora para se empoderar desse jeito
botar a cara a tapa, né, de tantas formas que você fez por todos nós, né? Então, muito obrigado. E o que eu queria deixar de mensagem é isso, gente. Nunca esquecer que do outro lado existe uma pessoa, né? Seja ela cis, trans, branca, preta, nós temos que lembrar que há pessoas e pessoas têm sentimentos, né? Nós temos que devolver esse nosso grau de humanização que nós temos perdido, né? Não só recentemente, mas já faz um tempo que a gente esquece, né, de que o outro importa tanto quanto nós, né? E que a vida de uma pessoa importa, né? Que o dia de uma pessoa importa. Às vezes, por você estar num dia ruim, você esquece e quer que todo mundo tenha um dia ruim. Não, gente, vamos amar mais e humanizar mais. Eu acho que é uma corrente. Vamos juntos. Beijo, Elizabeth. Beijo, Opa, Manuel. Sorte. Paz para Larissa. Obrigada, Renata, do espaço. Obrigada pelo convite. Né? Eu já sigo você há um bom tempo, né? Quando você foi candidata por aqui, eu já tinha votado em você. O Alan também, eu já conhecia ele através da revista, né? Eu sigo a revista no Facebook, ali sempre tô atualizado ali com as coisas. E é isso, né? Fica a mensagem, né, de esperança, né? A vida é sempre a melhor escolha, né? Dói, dói, mas doer também é um sinal que nós estamos vivas, né? Então, enquanto tiver vida, a gente tem que continuar lutando, continuar existindo, continuar resistindo. E é isso, né? Tomara que a gente consiga ver alguns avanços ainda na nossa geração, né? Mas que a gente consiga plantar para as novas gerações uma situação mais tranquila para eles, né? Assim como quem veio antes plantou para a gente hoje, né? Porque talvez a realidade nossa hoje ia ser bem mais difícil se quem veio antes não abrisse, né? Não tivesse pavimentado para a gente, né? É isso. Obrigada, gente. Por mais Larissas. por mais Larissas.